Olá pessoal, tudo bem? Para vocês que nos acompanham aí diariamente, as nossas coberturas aqui com sempre lupa na região do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e claro, desde o dia 15 de março acompanhando mais de perto aqui os deputados estaduais, com destaque para os 6 que representam a região do ABC. No primeiro momento com os 4 novatos, para ter um balanço ali, o primeiro mês, etc. E também agora falando com aqueles que já têm uma experiência maior no dia a dia do plenário da Alesp, os 2 deputados reeleitos pelo Partido dos Trabalhadores, o Teonílio Barba, que vai ter a oportunidade de falar conosco, e agora nesse momento sendo recebido pelo deputado Luiz Fernando Teixeira. Deputado, obrigado pela gentileza, tudo bem? Eu que agradeço essa oportunidade de sempre falar com você e com teus internautas, é uma honra, é um prazer e tá, graças a Deus, saúde bem, a vida pessoal bem, mas um país, um estado e uma região carente de boas políticas e com grande desemprego e com término de grandes projetos públicos, de políticas públicas, então assim, o momento político no nosso país, no nosso estado é muito complicado. Agora, na Alesp, Luiz Fernando, a gente falava com os deputados novatos, obviamente desses primeiros 30, 40 dias, mas no teu caso é o segundo mandato, dá para fazer uma comparação ainda maior. Qual que é o ambiente, o que mudou na Alesp em relação à legislatura passada com essa nova composição? A gente sabe a onda de renovação que teve o ano passado, o que isso mudou nas discussões no plenário? Olha, hoje está muito acirrado na Assembleia Legislativa, um debate ainda... Tem algumas pessoas que ainda não saíram do palanque. O Estado com sérias deficiências, sérias dificuldades, mas tem pessoas que o negócio é o palanque ainda, estão fazendo discurso, já estão em campanha. Por exemplo, a Janaína Pascoal, ela quer ser prefeita da capital, e não saiu do palanque, vários companheiros dela, colegas dela, não estou dizendo que todos, mas muita gente ainda em campanha, não perceberam, muitos ali ainda não entenderam o que aconteceu na vida deles, né? Não entenderam a importância de ser deputado estadual, a responsabilidade de ser deputado estadual e efetivamente estão ali fazendo um discurso para a TV Assembleia e assim, não entenderam que nós temos muitas ações a fazer e a importância de um deputado na maior Assembleia Legislativa da América, né, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas o debate ideológico ainda também é muito forte, né, na medida que vem para a Assembleia uma extrema-direita, né, aquela figura política que acha que não é obrigação do Estado a moradia, não é obrigação do Estado a educação, não é obrigação do Estado a saúde e que quer privatizar tudo e, se possível, o Estado ele fica de longe olhando, né? É o mesmo grupo que é armamentista, né? Hoje é um debate a nível nacional, não tem nada conosco aqui no Estado, mas você tem algumas pessoas que pregam que o povo tem que andar armado e é direito de todos ter uma arma. No momento nós temos um problema de segurança muito grande, né? Na verdade, o que nós precisamos armar mesmo é a polícia, nós precisamos dar um salário melhor para a polícia, nós precisamos dar mais efetivo para a polícia, né? E não armar o cidadão. Eu não sei atirar. E é muito provável, hoje os bandidos, para você ter uma ideia, Leandro, eles roubam armamento do exército, roubam da polícia. Aqui em São Bernardo, ali no, se eu não me engano, 8ª delegacia, invadiram lá e roubaram armamentos, né? E você imagina na casa do João, do Zé, da Dona Maria, do Pedro, vão entrar, render e pegar a arma embora. Esse ponto é importante. É óbvio que a eleição do ano passado, acho que diferente até das últimas, ela não ficou polarizada entre partidos ou talvez ideologias, mas muito entre pessoas. Sim. Quem apoiava o Bolsonaro e quem apoiava o Lula. E foram discursos bastante antagônicos. E na Assembleia Legislativa, não sei se era porque não tinha antes tanta repercussão como tem agora,
todo mundo olhar, atento, vendo se essa renovação vai se concretizar, como é que é o capital político, o capital eleitoral. Mas, por exemplo, tenho acompanhado mais de perto lá e percebo que ainda no plenário continua esse discurso. Apoiadores do Bolsonaro, apoiadores do Lula, e muitas vezes os temas ligados, como o senhor destacou, ao Estado de São Paulo ficam em segundo plano. Isso é natural na tua avaliação, porque é um momento de adaptação, é um momento de acomodação, ou infelizmente essa discussão ideológica vai prevalecer em relação aos temas centrais? Em relação ao PSL, em relação a alguns cenários de direita, eu acho que prevalece. Eu vou dizer para você por quê. Muitas pessoas chegaram na Assembleia Legislativa em cima de um discurso, mas assim, nem sabe o que funciona, o que tem ali a fazer. Tem demonstrado muitos, né? E eu não quero generalizar, não são todos do PSL, aqui eu quero fazer uma ressalva. Por exemplo, o São Bernardo elegeu um deputado do PSL, que é um homem que tem uma experiência na vida pública muito grande. Esse homem foi coronel do Corpo de Bombeiros, foi subprefeito na cidade de São Paulo, na gestão do Kassab, e hoje está deputado estadual. Ele sabe o que é a política, a importância da política, e se difere muito de um outro cenário, mas o partido dele, aqueles deputados que ali chegaram no PSL, a grande maioria, eles precisam de discurso, de fazer discurso, porque são deputados das redes sociais. São deputados, tem ali muitos youtubers que chegaram ali. Teve uma deputada que foi a mais votada na história do Brasil como deputada estadual, foi Janaína Pascoal. Nenhum deputado federal nem estadual teve a votação que essa mulher teve. Ela não distribuiu um único papelzinho. Foi tudo nas redes sociais. Então, esse pessoal é o pessoal do discurso, não da ação. Se você chegar e trazer um problema, eles não. Então eles vão na bancada para quê? Para falar mal do PT, para falar mal do Partido dos Trabalhadores, falar mal do Lula e tal. Alguns deputados nossos ainda temos que perder um pouco de tempo para rebater, mas nós não estamos ali para rebater nem Janaína, nem Arthur Mamãe Falei, nem Douglas Garcia, nem esse pessoal que gosta de fazer o debate, o discurso e que não tem o que oferecer para a sociedade. O que eu quero dizer a você? Eu acho que por eles isso não vai acabar. Porque se eles acabarem, os eleitores deles deixam de votar neles. E eles precisam tentar alimentar os seus eleitores, né? E isso é tudo muito novo, essas pessoas que chegaram lá, não que todos que chegaram na Assembleia chegaram em cima das redes sociais, mas tem uma boa turma que chegou na Assembleia, que chegou só com redes sociais, só de prometer, de falar, de criticar. Agora, esse pessoal não parou de criticar. Creio eu que se eles pararem de criticar o eleitorado deles, eles perdem todos. Então tem ainda muito fake news ali dentro, muitas mentiras. Há poucos dias eu denunciei, inclusive, um deputado do PSL, que ele pegou um projeto meu que estava em andamento na casa e dizendo que se meu projeto passasse ia acabar com a cidade de Cubatão. E aí manda para uma menina do PSL e falou, espalha isso por aí. Né? É uma mentira, uma inverdade, é um projeto que proíbe novos empreendimentos que gerem chuva ácida. Novos. Ou seja, os que já estão, o que nós queremos tentar é manter aquela tirazinha de Mata Atlântica que ainda o homem não conseguiu destruir. Né? Nós estamos lutando para daqui para frente a gente tentar preservar o que sobrou. Né? E ele diz que se o meu projeto... Então assim, é muito fake, é um jeito de fazer política diferente. Eu acho que não se sustenta, mas como você disse, é a realidade hoje na Assembleia. Você tem acompanhado os ânimos acirrados, né? Já crimes de homofobia foram cometidos ali, muita falta de respeito. Outro dia a deputada Janaína sugeriu que o deputado Campos Machado talvez estivesse lutando. Existe um projeto do governo do Estado que ele pretende extinguir, privatizar ou até fundir 6 empresas, mas não é claro. Não é claro, ele manda 6 empresas alhos com bugalhos. Ele junta por exemplo, uma CPOS,
que é uma empresa, uma autarquia do Estado, uma empresa estadual, que a CPOS, o que ela vive de fazer projetos para o Estado. Então vai fazer uma grande obra, quem faz o projeto? CPOS. E ela vive de gerenciar as obras do Estado, né? Ele quer vender essa empresa, mas não diz quem vai passar a fazer agora, se nós vamos terceirizar, se nós vamos fazer o quê. Ao mesmo tempo, ele quer vender uma Dersa, né? Ele quer vender uma empresa que cuida de toda a malha rural no interior de São Paulo, que tem todo o maquinário, cuida dos açudes, represas, né, necessárias para as áreas rurais do Estado, que é a Codasp, que tem todo um ativo e ao mesmo tempo quer vender uma empresa chamada Emplaza, que ela só tem uma coisa: planejar. Planejamento das regiões metropolitanas. Né? O ativo daquela empresa, o que é? A cabeça daqueles técnicos, arquitetos, urbanistas que estão ali há muito tempo e fazendo esse planejamento. Então, assim, como ele juntou alhos com bugalhos, o Campos está dizendo o seguinte: não aceito votar, mas não é o Campos, é o PT, é o PSB, é o PR, a maioria dos partidos da casa não aceitam votar esse projeto porque ele não diz o que vai ser feito, não existe. Mandaram só uma folha dizendo assim: vou extinguir isso aqui, eu quero ter o direito, uma carta branca para fazer isso aqui que eu quero. E chegou num determinado momento, a Janaína chegou a sugerir que poderia pessoal estar fazendo a lógica de querer 6 projetos isolados, ou seja, vamos tratar cada um da forma que precisa ser tratado. Esse aqui, governador, você quer vender? Vamos analisar se a Assembleia vai deixar o senhor vender ou não. Esse aqui o senhor quer fundir? Vamos analisar essa fusão, o que o senhor pretende fazer. Esse aqui o senhor quer extinguir, sim, pura e simplesmente extinguir. Vamos analisar a extinção disso, porque daqui a pouco o senhor vai embora, vai ser candidato à presidência e nós estamos pegando o restinho de patrimônio do Estado e extinguindo. Né? Isso é uma coisa que eu tenho discutido muito, né? Por exemplo, se você me permite já mudar a história do Serviço de Água de Santo André, a Semasa, né? O prefeito resolve, depois de quantos anos tem Santo André? 400, fez agora 466. 466 anos depois, resolve um rapaz que chegou à prefeitura, não vem fazendo um bom governo, resolve vender. Eu vou vender, e é literalmente vender, porque ele busca também um retorno financeiro para o município, e por outro lado, aquilo é um patrimônio de Santo André, aquilo não é de Leandro Amaral, não é de Paulo Serra, não é de Carlos Grana, não é de Luiz Turco, aquilo é do povo de Santo André. E ele resolve vender para a iniciativa privada, porque ao passo que ele vende para a Sabesp, o governador quer vender a Sabesp, nós vamos daqui para frente, a água de Santo André está na mão de... Então, assim, o Campos fez, por analogia desse exemplo, né, porque o teu internauta está bem ligado com esse assunto aqui de Santo André, é uma polêmica muito grande, né? Depois eu quero até voltar nesse assunto, se você me permite, mas a Janaína outro dia sugeriu que talvez ela pudesse entender, ou alguém entender, que está querendo fracionar em 6 para fazer 6 negociações. Epa, negociações, quem negocia ali dentro? Eu estou lá há 4 anos e não conheço essa lógica de negociação. Ali você tem uma briga, sim, de interesses, mas interesses o seguinte: alguns defendendo o Estado e outros privatizando o Estado. Alguns abriram ações da Sabesp para a iniciativa privada e eu particularmente acho que não tem. A Sabesp é saneamento básico, é água, a água é essencial para a vida e nós precisamos manter isso na mão do Estado. Não dá para a iniciativa privada fazer. Aonde a iniciativa privada assumiu, o preço da água foi lá em cima e o serviço manteve-se o mesmo. Hoje você tem a questão social da água. Você tem comunidades muito carentes, você tem a tarifa social para essas entidades. O particular, a empresa privada, não tem a menor preocupação, não existe tarifa social. Você quer consumir, você paga.
sabe? Mas na mão do poder público isso tem um outro encaminhamento. Então, sempre na Assembleia houve briga de interesses, mas não de negociações, 6 negociações. Então, assim, hoje o ambiente na Assembleia está um ambiente conturbado, né, com a vinda desse pessoal que não desce do palanque, de um pessoal que não tem... Muitos estão ali porque muitos chegaram ali no susto, né? Votações absurdas, mas assim, eu acho que a eleição passada foi uma eleição muito conturbada, foi uma eleição que o líder das pesquisas estava preso, tinha toda uma expectativa de que ele pudesse ser candidato, o direito dava a ele o direito de ser candidato, né? E que tiveram ações judiciais que não permitiram. O candidato contrário ao Bolsonaro, que foi o Haddad, ele foi alçado candidato 20 e poucos dias antes da eleição, né? Não era ele o candidato, era o Lula, né? E aí polarizou. Mesmo assim ele foi segundo lugar, foi para o segundo turno, e aí junto dessa loucura toda, esse fenômeno do crescimento da direita no Brasil, levou à eleição de pessoas que não se esperava que fossem eleitos, que não conhecem a política, que não conhecem, vou dizer uma coisa, e mais grave, não conhecem a importância da política. Muitos chegaram, inclusive, ali e em Brasília, fazendo a política, fazendo a campanha em cima da apolítica. Negando eu não sou político, eu não gosto de política. Então, não é aqui que você tem que estar, porque você se propôs a se eleger para ser político, né? Então, assim, acho que isso vai refletir na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Espero que não contamine as câmaras municipais. Agora, até pegando esse gancho, deputado, o senhor falou do Semasa, e a gente acompanhar de perto, e realmente está um clima bastante de animosidade na Câmara de Santo André. Ontem mesmo teve a sessão, expectativa já na terça-feira de ter 2 comissões parlamentares de inquérito, 2 pedidos de CPI, um feito pela bancada do PT, outro feito pelo vereador Minhoca do PSDB, mas em Parçã, né, a justificativa do governo do prefeito Paulo Serra é de que Santo André não tem mais jeito em relação à dívida bilionária que é cobrada pela Sabesp, 3,4 bilhões, que é o cobrado hoje. Muito dessa dívida, ou parte dessa dívida, já virou precatório. Ele até alegou que todo mês a prefeitura paga 12 milhões de reais só em precatório, 144 milhões no ano, e que seria trocar uma dívida por investimentos. A Sabesp zeraria a dívida e ainda vai fazer um plano de investir 800 milhões de reais no intuito de tentar melhorar os problemas que, segundo ele, o Semasa não consegue hoje, até porque a água manda para lá. Agora, se analisar ao longo da história, e um dos pedidos de CPI é para avaliar desde 89, tem vários problemas no Semasa. Na gestão do Aidan, o escândalo em relação à compra ou suposta compra de licenças ambientais. Depois, na gestão do Grana, a Sabesp pedindo a prisão não da pessoa Carlos Grana, mas do prefeito de Santo André, numa forma extrema de cobrar o pagamento dessa dívida. No final da gestão Grana, a possibilidade da Odebrecht assumir o Semasa. Na tua avaliação, diante de todo esse contexto, teria uma fórmula, uma saída diferente para resolver definitivamente esse problema? Eu não tenho dúvida nenhuma. Primeiro, eu questiono a dívida. Eu acho que a Câmara de Santo André deveria ter, sim, uma CPI para verificar que cobrança é essa. Eu acho que, primeira questão, são tantos bilhões, mas do que? Do que isso? Né? Primeira questão que eu acho que precisa ser posta. Segunda, eu poderia fazer um acordo da dívida. Eu defendo as PPPs, parceria público-privada. E eu poderia dizer o seguinte: olha, eu preciso de tanto de investimento. Você faz esses novos investimentos para mim e você explora. Portanto, isso aqui é meu. Isso aqui não é meu, isso aqui é do povo. Isso aqui é meu, o povo de Santo André. Tá? E eu vou dar à iniciativa privada o direito de explorar por tantos anos em cima de investimentos, e eu vou cobrar uma outorga desses novos investimentos para amortizar esta dívida. Tá? Eu acho que são inúmeras as possibilidades de você
pensar, inclusive, em vender a possibilidade. Eu quero novos investidores. Você quer explorar tais produtos, tais assuntos aqui em Santo André? Eu te autorizo, desde que você vá amortizando essa dívida da prefeitura. O que eu não creio ser correto é numa análise muito rápida, sem ouvir Câmara Municipal, né? É o PSDB sendo o PSDB. Essa tem sido a postura dos governadores do PSDB, dos prefeitos do PSDB. Orlando Morando faz isso aqui em São Bernardo. Ele toma umas medidas e sem discutir, sem ouvir. Esses dias entrou com uma lei que dá o direito para tentar pegar uma mão de obra barata para cuidar de crianças especiais. Ele criou um projeto dizendo que era para a mãe, mas isso aqui pode prejudicar inclusive a mãe, que se tiver algum benefício do governo federal vai perder por esse projeto dele. É o PSDB sendo o PSDB. Paulinho Serra não discutiu com a sociedade, não fez audiências públicas, não ouviu a Câmara Municipal, né? Não ouviu ninguém. A população de Santo André resolveu vender como se fosse dele. Sabe, eu tenho um carro, eu vou vender o carro. O Semasa, eu sou prefeito, eu vou vender o Semasa. Paulo Serra, o Semasa é do povo de Santo André. Tire a mão de cima dele. E vamos debater, vamos ouvir a população, vamos ouvir os vereadores. Você me fez uma pergunta interessante, que quem tinha que ter feito era o prefeito Paulo Serra para a população. Tem outro jeito? Você visualiza outras formas, né, de resolver esse problema? Agora, ele vende um patrimônio da cidade, assim como o PSDB, aonde passa, vende. Eu queria te lembrar rapidamente, você teu internauta, você lembra da VASP? Viação Aérea de São Paulo. Era do governo do estado de São Paulo, foi vendida. A FEPASA, você lembra? Ferrovia Paulista S.A., era do governo do estado de São Paulo, foi vendida. A CEAGESP, Armazéns Gerais do estado de São Paulo, onde o produtor era um entreposto, produtor produzia antes de mandar para vender, exportar e tal, armazenava na CEAGESP, foi vendida. Você lembra da Telesp? Telefônicas de São Paulo, era uma telefonia como a Vivo, Embratel, só que era do governo do estado de São Paulo, foi vendido, né? E você lembra da CESP? Centrais Elétricas de São Paulo, e aí eu vou, Eletropaulo, CPFL, que eram outras estatais que faziam. Em suma, eu vou parar por aqui, que senão eu vou ficar a tarde inteira. O pessoal vendeu, né, sem se importar com A ou B, o que vai acontecer vendendo, né, e nós não temos mais as empresas, não temos mais esse serviço de qualidade. E cadê? Onde foi parar esse dinheiro? Né? Paulinho talvez queira, ele deve ser candidato à reeleição, ele talvez queira a entrada de algum recurso para ele tentar fazer nesse restinho de governo dele alguma coisa, porque nesse período de 2 anos e 5 meses até agora não foi feito nada em Santo André. Né? Então, talvez eu quero vender porque o discurso, eu me livro na dívida, mas eu quero que entre um recurso e eu vou pintar o meio-fio, vou fazer umas faixas de pedestre, quem sabe o povo volta, me dá de novo o direito de administrar. E na próxima gestão, sabe o que eles vão fazer? Vender o serviço funerário de Santo André, ou vender não sei o que. Tem problema no Semasa? Eu creio que sim. Não é função do Semasa fazer lixo, como fizeram. Não é função do Semasa fazer obra. Função do Semasa é cuidar da questão da água e do esgoto de Santo André. É para isso que essa empresa foi criada e é isso que ela deveria fazer. É uma empresa que dá lucro, tá? E é uma empresa que em alguns momentos incharam ela, fizeram contratações que não deveriam ter feito e tal. E houve um desvio. A Semasa ela é feita para tratar da questão da água e do esgoto de Santo André. Poderíamos jogar o Semasa a questão do licenciamento ambiental? Não é finalidade dela. Inclusive já foi objeto de escândalo quando o Aidan foi prefeito. A Secretaria do Meio Ambiente é que cuida de licenças ambientais. Semasa é para fazer água e esgoto. Quais são as soluções? Eu acho que nós precisaríamos rever o Semasa, devolver ao Semasa aquilo que o Semasa faz com qualidade e sempre fez com muita qualidade
apesar da Sabesp, que hoje tem problema de água turva em Santo André, não por conta da Semasa, por conta da Sabesp. É um erro. Nós fomos até o Ministério Público. O vereador Eduardo Leite esteve comigo fazendo uma vistoria, e nós descobrimos o seguinte: esse crime que fizeram aí, né, é erro da Sabesp. Chegou uma água, ela não conseguiu tratar. E aí ela forneceu essa água desse jeito mesmo, e agora está dificultando a questão de desconto, porque fala que vai dar um desconto, mas só para aqueles que toparem pegar aquela fila quilométrica. Né? Isso a Sabesp sabe para quem ela forneceu essa água estragada, e ela poderia automaticamente dar um desconto. O que a Sabesp quer? Ganhar dinheiro nas custas de não ter prestado o serviço. Né? Isso é crime, nós vamos até o fim, não vamos permitir isso. Já mandei ao Ministério Público essa denúncia, tenho uma audiência com o presidente da Sabesp, que nós não vamos aceitar isso. Então quero aproveitar esse canal do teu programa, Leandro, que tem uma audiência fantástica. Eu até briguei com o Leandro Amaral porque ele não me entrevista, né? Porque o programa dele realmente é um programa sério. Eu diria que estou ao lado de um dos jornalistas mais sérios do ABC, um menino. Já até tentei no passado trazer para trabalhar comigo, mas ele falou: você ainda não chegou no meu nível. Eu vou chegar, estou acordando cedo e vou trabalhar para isso. Mas queria aproveitar esse espaço, Leandro, para dizer a todos os consumidores da Sabesp e do ABC, sobremaneira das 3 cidades mais atingidas, que foram Santo André, São Bernardo e Diadema, da nossa luta para que a Sabesp repare esse dano, né? Inclusive o dano moral de tirar o trabalhador que não deu culpa, faltar no trabalho dele para ir lá se humilhar na frente de uma fila quilométrica para buscar um desconto que é direito, porque a Sabesp, inclusive, não só forneceu algo estragado, porque teve dias que ela não forneceu nada. Tá, e aí, como é que fica? Tem questões, Leandro, esquisitas. Por exemplo, eu moro num prédio e esse prédio tem uma caixa d'água grande, cheia. E a caixa d'água que estava lá dentro era limpa. A água que estava dentro da caixa d'água era limpa. E aí, de repente, a Sabesp vendeu uma água estragada que contaminou a água minha do condomínio. Quem que paga isso? Eu, morador? Mas o erro foi do Estado, da Sabesp. Por isso que eu sou contra a privatização da Semasa. Porque, assim, você joga isso na mão da iniciativa privada, ela só tem um foco: o lucro. O lucro. Né? Nós falávamos da tarifa social. Vai acabar. Santo André, as comunidades mais carentes, de um povo com poder aquisitivo muito baixo, vai pagar o que o pessoal de bairros nobres de Santo André vão pagar, né? Sem ter condição de fazê-lo. Então, aonde foi privatizada a água, o serviço não melhorou. O serviço Sabesp, São Bernardo, né? Administrações passadas passou o DAI de São Bernardo para a Sabesp, a Semasa de São Bernardo para a Sabesp. Não houve investimento nenhum. O tratamento de esgoto, que era para ter sido feito há 10 anos atrás, a recolher o esgoto, não foi feito, né? E o vazamento aqui, o que se perde de água em São Bernardo é absurdo. Esse era um dos motivos, continua do mesmo jeito, né? E ainda temos servindo a população uma água estragada. É isso que Santo André quer, é isso que o Paulinho Serra quer. E eu sou particularmente, radicalmente contra. Problemas são feitos para serem resolvidos, mas resolvidos em discussão com a sociedade, com a classe política, e não da forma que o Paulo Serra faz. Mas eu entendo o jeito que ele fez. É o jeito que o partido dele, o PSDB, faz aqui em São Bernardo, lá em Santo André, no governo do estado e aonde o PSDB governa. Mas aí só para a gente fechar essa questão, nos governos do PT que passaram por lá, não poderia ter sido feito algo? Eu vou dizer uma coisa, poderia, talvez, deveria. O Leandro, nós não podemos dizer o seguinte: Leandro, porque você não fez isso, eu vou fazer aquilo. Né? É uma sucessão, os governos são avaliados, a melhor avaliação de um governo é na urna. Né? Tem alguns governos que foram literalmente aprovados, alguns outros rejeitados. Né?
E talvez seja pelo não ter feito algo que deveria ser feito. Agora, o que não podemos fazer é o seguinte: como você não fez, é aquela história, trincou uma parede, você não poderia ter arrumado essa parede? Não, então, não arrumei, então vamos vender a casa. Não, vamos arrumar a parede. O problema ele estourou, agora vamos resolver o problema. Agora, vender a Semasa não é solução, não é direito do senhor Paulinho. Eu acho que a população de Santo André precisa ser ouvida, porque o Semasa, Paulo Serra, não é teu, é da população de Santo André. Não estou dizendo que nós não tenhamos errado, não. O PT, ele erra muito. O que me faz ter orgulho de estar no PT são os acertos do PT. A verdade é que, por exemplo, o governo Lula cometeu erro? Com certeza. E não deve ter sido um erro, não, são vários erros. Mas foi o único governo federal nesse país que cometeu acertos, que trabalhou acertos, que foi melhorar a vida do povo, que foi melhorar a vida das indústrias, das empresas brasileiras. Nunca os empresários do Brasil ganharam tanto dinheiro, nunca, nunca. Né? Mas nunca o povo teve uma vida tão boa como teve quando nós governamos. Agora, não estou dizendo que o Lula não cometeu erro, e pessoas do governo Lula cometeram muitos erros, muitos erros. Agora, dava para a gente ter feito isso? Talvez dava, talvez tivesse sido até uma obrigação, e talvez seja uma grande falha no momento que nós governávamos não ter feito A ou B. Né? Por exemplo, o Luiz Marinho, quando chegou na prefeitura, não é porque em 400 e tantos anos ninguém drenou São Bernardo que ele falou que ele poderia bater no peito e dizer: eu também não vou drenar. Por que os outros prefeitos não fizeram? Maurício Soares, Tito Costa, Dr. Dib e outros prefeitos que passaram por aqui, por que eles não fizeram? Né? Não, a tua obrigação é ir lá e fazer. Né? Então, governar é fazer aquilo que precisa. Deixamos muita coisa por fazer, né? E talvez o PT, quando governou, deveria ter feito algo. Agora, o erro não justifica o outro. O Paulinho Serra pegar e desfazer de um bem público, de um ativo público, e de um ativo, você imagina se nós tivermos um desabastecimento em Santo André. A culpa a culpa é do PT? Né? A culpa é do Grana? Não, a culpa é do Paulo Serra, que tomou uma decisão num determinado momento muito errada. Existe uma dívida, precisamos trabalhar e negociar essa dívida. Primeiro precisamos apurar essa dívida. É real? Porque nós estamos falando de uma empresa. Quem nos cobra essa dívida é uma empresa que tem ações na Bolsa de Nova York. A Sabesp, ela é de capital aberto, capital misto. Metade é do governo e metade não. Agora o Dória vai abrir tudo. Ele está querendo privatizar a Sabesp. Está tendo um estudo dentro da Sabesp, né, para trabalhar, inclusive, a possibilidade de privatização da Sabesp. Está adiantado esse processo. Né? Quem vai administrar para a gente são pessoas que têm interesse no lucro, ponto. Então, assim, sou contra essa privatização do Semasa, da Sabesp idem, né? E, assim, junto com todos aqueles que são contra, e não são os vereadores do PT que são contra, não, muitos vereadores da Câmara de Santo André radicalmente contra, vou me somar a eles, vou à rua com eles, porque nós não podemos deixar o Paulo Serra vender ou dar aquilo que é do povo de Santo André. Ia perguntar, sempre no começo de legislatura, muito se fala da bancada do ABC, a relação da bancada do ABC. Lá atrás se ensaiou uma aproximação na lei específica da Billings, mas na prática muitas vezes essa união, essa interação não acontece por divergências partidárias, divergências ideológicas. Mas até antes de começar a falar dessa relação, teve o caso essa semana, e gostaria de ouvi-lo, discussão lá no plenário da Leste, o senhor, envolvendo a Carla Morando, em um dado momento o senhor chegou a falar: olha, quero aqui pedir desculpa, etc. O que aconteceu exatamente, deputado? Na verdade, o que aconteceu ali é esse pessoal que não é da política chegando na política e não entende
né? A deputada Carla Morando, com todo respeito, a ela foi concedido, mesmo sendo uma marinheira de primeira viagem, a possibilidade de liderar a bancada do partido do governo, o PSDB. E ela não entendeu que hoje ela não é uma deputada normal, ela é uma líder do partido. E como tal, deveria estar ali defendendo o governo, o partido dela, e ela subiu ao palanque respondendo a uma fala de um deputado estadual que dizia o seguinte: eu quero saber aonde este trem, o trem fala-se da privatização, se essa carta branca, então ele usou o trem, aonde esse trem quer chegar, eu quero entender o que o Dória quer com isso, né? E aí ela pede a palavra, faz uma intervenção extremamente infeliz e diz que isso, o trem do PT, o trem da Dilma, que era para ter um trem e corrupção. E aí eu naturalmente subi para rebater essa fala, eu era um orador logo após, subi para dizer que não era isso e que não se falasse em corrupção. Porque aqui em São Bernardo nós tivemos 3 operações policiais e eu vou destacar as 3 lá na Assembleia, né? Porque em algum momento a deputada Carla Morando também disse que isso era questão da nossa gestão ainda. Operação Barbatana é uma operação do governo atual e dela tivemos duas operações policiais aqui, e a outra foi a da Farra da Merenda, que aconteceu aqui em São Bernardo, inclusive um dos cabeças, segundo o Ministério Público, era secretário do prefeito. Então, assim, a lógica de falar em corrupção, que moral tem para falar? Eu errei naquela coisa porque em um determinado momento, quando eu me referi a ela, eu disse que era líder do partido porque o marido dela a fez líder do partido. E naturalmente... Até depois aí a deputada Analice, outra pessoa fala, o senhor foi machista, etc. E pelo que eu conheço o senhor, gostaria que o senhor fosse polido como sempre. Aí foi quando o senhor pediu desculpa pela fala. Eu diria para você que eu fiz uma fala infeliz. Eu não precisava dizer que ela chegou líder do partido, que o marido... Mas é que eu tinha acabado de ler o Diário do Grande ABC, né, de domingo, de segunda-feira, e o Diário do Grande ABC dizia que o Orlando emplacou 2 pessoas dele na executiva estadual do partido, e falava de uma pessoa, um menino de Santo André, parece que ele tem o Márcio Canuto, que é o coordenador regional, a Carla por ser líder. E a matéria do Diário do ABC dizia que aquilo era uma conquista do Orlando. Eu, contaminado por isso, e disse o seguinte: a senhora que é líder do PSDB, porque seu marido a fez nessa relação, cometi um erro, não precisava ter dito isso, mas assim, tive a oportunidade, graças a Deus, de me retratar junto a todas as mulheres, inclusive a Carla Morando, em relação a isso, quero pedir desculpas, né? Agora, o entreveiro se deu quando a Carla Morando, ao invés de defender o projeto, a lógica, porque hoje ela é líder, ela não é uma deputada que fica tacando pedra, ela é líder. Quando ela fala, é o governo falando, é o partido do governador. Um deputado do PSDB falando é uma coisa, o líder do PSDB falando, aí você tem a chancela do governador. E né, nós somos da oposição a esse governo, né? E aí, obviamente, eu fui rebater, infelizmente era ela que estava como líder e ela que colocou, e ao invés dela defender o governo, começou a atacar o PT, né? E é prática o Orlando faz isso. O Orlando, ele, em 2 anos e meio de governo, ele não fala do governo dele, ele fala do PT, do Luiz Marinho, né? Como se tivesse uma paixão dele com o Marinho mal resolvida. Parece às vezes que é, porque todas as lives que ele faz, ele tem um tempo para criticar o Partido dos Trabalhadores, e assim, é difícil criticar o melhor prefeito que São Bernardo já teve. Então, a rusga que houve lá entre a Carla Morando e eu, na verdade entre eu e a Carla, né, foi por esse motivo. E assim, por que você pediu desculpas naquele momento? Porque eu escorreguei e fiz um comentário que, tão logo eu fiz, eu falei, não era esse o caminho, mas
só me cabia naquele momento pedir desculpas. E como é que está a relação dos Da deputados bancada do ABC? Os 6 deputados. Vou dizer a você o seguinte, nós nos damos muito bem, eu diria que com quase todos, né? Tem uma relação muito, embora estejamos em lados muito opostos, eu e o Coronel Michal, mas eu e ele temos uma posição muito harmônica e um grande interesse pelo ABC. O Thiago Auríquio, que é filho de um prefeito do PSDB, eu tenho uma relação com ele extremamente harmônica. O Thiago Auríquio, outro dia, me lançou candidato a vice-presidente de uma comissão. O Thiago Auríquio fez uma frente parlamentar em defesa do ABC, e pergunte a ele, eu fui um dos signatários, eu procurei ele para assinar, né? O Márcio da Farmácia, a relação que eu tenho com ele é de muito respeito, muito carinho, assim como os demais. A relação com o Barba, essa eu não preciso dizer, é o líder da nossa bancada, um grande companheiro, um grande amigo, né? Com a Carla Morando, eu sempre tive uma relação de muito respeito. Ela lá e eu aqui, até por conta das posturas que o marido tem adotado em relação a mim mesmo, com alguns fakes divulgando pelo pessoal, alguns jornais ligados a ele sendo distribuídos de casa em casa, reproduzindo mentira. Apesar disso, eu sempre cheguei, cumprimentei a Carla, até de uma forma bastante amistosa e carinhosa, né? Aconteceu esse fato. A ACISA, Associação Comercial e Industrial de Santo André, ela tomou uma medida muito importante. Ela convocou os deputados lá, eu fui um dos convocados, dizendo o seguinte: nós precisamos de uma união de vocês. Eu não quero nem saber das dificuldades que vocês têm, ideológica e tal. Nós vamos cobrar pelos votos que vocês tiveram aqui, não aqui em Santo André, no ABC. Perfeito. E vamos enquadrar, e assim, nós depois de falarmos com todo mundo, nós vamos organizar algumas reuniões com vocês para trazer as nossas bandeiras, que nós precisamos que vocês estejam juntos brigando por ela, né? Eu disse aos diretores da CIS, contem não só com a minha compreensão, como quero parabenizar vocês por essa ação. Estou dentro. Você, Leandro, acompanhou uma ação da bancada regional. O Coronel Faro, comandante do CPA 6, nos convocou lá para dizer o seguinte: essa é a polícia e nós precisamos da bancada, e você viu a minha posição. Eu fui o primeiro deputado que disse: olha, contem com as minhas emendas, inclusive, coronel. Quero ajudar, sou um amigo da Polícia Militar e acho que é muito legal essa lógica de você juntar toda a bancada. Não temos problema. Quando o ABC tiver, eu diria o seguinte: quando o povo do estado de São Paulo for o grande interessado, era ideal que nós estivéssemos unidos. Se não conseguirmos nos unir, nós temos no mínimo a obrigação de nos unir quando o ABC for o grande interessado, né? Nós estamos agora num debate. O governador quer nos tirar o metrô e trazer uma linha de ônibus que é praticamente igual um corredor de ônibus da Metra. Vai ajudar? Talvez um pouquinho vá, mas não é um transporte de alta capacidade como o ABC precisa, até para acabar com esse congestionamento de quem vai e volta de São Paulo, né? Nós precisamos, a região, hoje nós somos uma das regiões metropolitanas mais importantes do país. O ABCD-MRR, né, tem um PIB, geramos um PIB fantástico, e não podemos ser tratados como um bairrinho de São Paulo fazendo um corredor de ônibus para trazer nós aqui. Não é BRT que o ABC precisa. O ABC precisa de metrô, né? E nós queremos metrô, e o governador está querendo mandar o BRT. E vou fazer uma previsão: se eu conheço bem o PSDB, vai rifar o ABC, porque as duas cidades principais do ABC hoje são administradas pelo PSDB. As três, o A, o B e o C. André, Bernardo e Caetano, os prefeitos, são do PSDB. Ainda nós temos em Rio Grande da Serra o Kiko,
O Kiko não, o Maranhão, que agora é Cidadania. Ah, ele mudou. Mudou. Mas era do PSDB. Era do PSDB. Né? O Kiko sempre foi muito ligado ao PSDB, embora esteja em outros partidos e tal. A Laide sempre teve uma relação muito boa com o PSDB, a família Adamo. Né? Em suma, nós precisamos que esses prefeitos se unam ao ABC e digam: Dória, nós não queremos linha de ônibus aqui, nós queremos metrô. Mas você não acha que a atenção que o Dória tem dado ao ABC em comparação com os antecessores, Serra e Alckmin, foi muito maior? Por conta, claro, tiveram episódios circunstanciais, GM, Ford, mais episódios como a resposta depois daquelas chuvas 10 e 11 de março, falar de retomar o piscinão de Jaboticabal, entrave era desapropriação, falou: nós vamos assinar um DUP aqui e o governo vai assumir desapropriação. Agora essa discussão da linha 18, ele não deu mais atenção nesse período ao ABC do que os antecessores dele? Não deu, porque quando você fala em ABC, você precisa falar no ABC, começar da base, da pirâmide. Eu preciso falar o que o Dória fez nesse período que ele está em relação à habitação de São Bernardo. Absolutamente nada. O que o Dória fez em relação à saúde de São Bernardo? Olha a situação do Nardini, olha a situação do Mário Covas, olha a situação do Serraria em Diadema. Eu mando emenda, mas veja os cortes que foram feitos e o contingenciamento em cima. Ele anunciou agora dessas... a descentralização do remédio de alto custo da farmácia, que vai começar em maio agora. Isso é um absurdo. A descentralização é você tirar de lá e passar para cá. O problema não é nem isso. Olhe como está a questão do fornecimento dos remédios. Está faltando remédio. Agora, vou descentralizar a falta de remédio? Se ele dissesse o seguinte: olha, eu inicialmente vou comprar os remédios que está faltando, eu vou acabar com a omissão do Estado, tá? E depois eu descentralizo. A rigor não tinha que ser em Santo André, não. São Caetano para o povo de São Caetano, São Bernardo, Diadema por Diadema, Santo André e Mauá. Isso nós podemos botar em equipamentos municipais a descentralização disso. Isso é um absurdo não ter acontecido antes. Né? É um absurdo que o PSDB vem fazendo com o Estado. Agora ele diz que vai descentralizar. Trouxe um bom prato, não foi ele que trouxe esse bom prato. Esse bom prato, mérito tem que ser dado a quem tem mérito. Quem concedeu o bom prato para São Bernardo chama-se Geraldo Alckmin. Poderia o Márcio França ter parado e não parou, né? E o Dória foi lá e inaugurou. E está dizendo que ele trouxe bom prato. Não trouxe o bom prato. Quem inaugura? Por exemplo, o prefeito Orlando Morando está inaugurando uma série de obras em São Bernardo da gestão Luiz Marinho. Obras que ele pegou com 60%, 70% da obra, 80%, 90% da obra realizada, e ele inaugura a obra do Orlando? Não é. Estavam paradas. São obras do Marinho que em alguns momentos foi parada. Por exemplo, o Piscinão do Passo, ela nunca foi paralisada. O que parou foi o piscinão, porque o governo do estado não mandou a tampa. Tá? Mas o túnel nunca parou, ele veio continuando. Quando Orlando Morando fez, ele parou o túnel e o piscinão. Né? E aí, o que acontece? Ele percebeu que não tinha problema nenhum e que ele só estava prejudicando a população. E o governo do PSDB, que talvez estivesse em acordo ou não com ele, para não ter mandado o piscinão, a tampa do coisa, mas quando o governador o Geraldo Alckmin era governador, ele ajudou o hospital de clínicas, ele ajudou o piscinão, embora sacaneou na véspera da eleição, não mandando aquilo que tinha que ter mandado, para fechar, né? Que talvez para tentar contaminar a eleição do sucessor do Marinho, mas ele ajudou com a habitação aqui. Então o que o Dória fez até agora foi marketing. Eu vou descentralizar a entrega, nós queremos que ele compre os remédios que faltam, né? Segundo, inaugurou o Bom Prato. Terceiro, quando teve aquelas enchentes, ficou de falar a ABC, né? Tá tentando vender a Ford. Virou o quê? Ele virou efetivamente um corretor de imóveis em relação ao assunto Ford. Um corretor de imóveis, porque o que nós queremos é que a Ford ficasse. E aí a ação disso é fazer o que o Luiz Marinho fez quando era presidente do sindicato. Ele foi para a Alemanha.
O que eu esperava do Dória, com todo o respeito, e acho que os trabalhadores da Ford e o ABC, porque a Ford saindo de São Bernardo interfere no ABC todo, porque nós temos trabalhadores da Ford de Santo André, de São Bernardo, de São Caetano, de Diadema, de São Paulo, de Ribeirão Pires, de Rio Grande da Serra e de Mauá, né? O que nós esperávamos? Que o Dória montasse no avião, aquele avião chique, pode ser o dele, pode ser um de carreira, né? Pegasse o Orlando Morando, que é o prefeito da cidade, e fossem para os Estados Unidos negociar o não fechamento da Ford. Eles receberam os executivos da Ford. Receberam alguns executivos, não falaram com o presidente da Ford. Quando a Volks quis sair daqui, o Luiz Marinho, que malemar falava um português, foi para a Alemanha negociar com o presidente da Alemanha a não saída da Volkswagen. Na tua avaliação, a ida deles lá poderia reverter mesmo com a Ford dando... Eu tenho certeza, até porque quando o Marinho foi para a Alemanha, o que a tarefa que os alemães deram para o Marinho? Que ele conversasse com o presidente da República para rever o IPI dos automóveis. Que ele conversasse com o governador do estado, que ele revisse o ICMS dos carros. O que o Marinho fez? O presidente à época chamava-se Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. O Marinho voltou da Alemanha, marcou com o Fernando Henrique, foi lá, negociou com o Fernando Henrique e falou, topo. Aí ele voltou, bateu na porta do governador, colocou essa situação, naturalmente colocou-os na briga, e aí o que aconteceu? A Volkswagen ficou, né? E ampliou, e está aí até hoje, né? E está ganhando dinheiro. O que a Ford precisava ter feito? Uma ação assim, não é fazer reuniões no Palácio do Governo, chamar executivos da Ford lá para conversar. A determinação vem da Alemanha. Quem fechou, vem dos Estados Unidos. Quem fechou a Ford não foi o diretor aqui do Brasil, foi o diretor lá de coisa. O que nós poderíamos negociar? Uma diminuição do ICMS, um incentivo qualquer, obras de melhoria, obras de facilitação, diminuição do IPI, e isso não foi feito, Leandro. Eu quero pedir para você e para os teus internautas, chequem o que o Luiz Marinho fez para a Volks não sair do Brasil quando o Covas era governador e o Fernando Henrique era presidente, e o que se deu essa negociação, e o que o Orlando Morando e o Dória fez. Então, assim, é uma ilusão dizer que vem aqui no ABC, passeia por aqui. O Orlando tem uma relação. É verdade que ele criou um batalhão aqui? É verdade. O BAEP foi criado aqui, mas não é... Ele não nos deu nada, é um projeto um plano de governo dele, projeto de governo, né, um projeto de ações na área de segurança. Ele criou BAEPs em vários lugares. E o ABC é uma das regiões mais importantes desse país. Teria que ter mesmo um BAEP aqui. Qual é o investimento mesmo do BAEP financeiro? Você percebe? Não é uma coisa do outro mundo. Só para concluir da Ford. Mas a Ford, na tua avaliação, deputado, não está na contramão? A gente pega, por exemplo, vê a Volks anunciando a produção de mais carros, pega a própria Scania, inclusive o governador vai voltar aqui agora nesse mês de maio para fazer um novo anúncio. Não está na contramão das demais concorrentes com as mesmas, teoricamente, condições do que a própria Ford em São Bernardo? Eu não tenho dúvida nenhuma, por isso é que eu tenho certeza que o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e o governador de estado avisando que iam tentar vender a estrutura da Ford, foi precipitado. Eu acho que a Ford anunciou que ela sairá no final do ano. Até o final do ano, o que nós esperávamos do governo é que estivesse tentando manter a Ford aqui. Já estamos aceitando, dando por certo a saída da Ford, e ninguém foi até lá. A fala do governador é essa, de que eles não deram nenhum espaço para negociar e que na tentativa de salvar os trabalhadores ou de manter o emprego dos trabalhadores, que lá estão quase 3 mil, a única alternativa era achar um comprador. O que eu quero dizer para você, Leandro? O gestor, ele tem que ter visão, e ele tem que enxergar longe. Quando o Luiz Marinho, que era um mero presidente de sindicato, foi para a Alemanha, é porque todas as negociações aqui no Brasil
estavam encerradas. A Volks ia sair de São Bernardo. Não tinha mais conversa. Os executivos daqui bateram no limite deles. Eles estavam cumprindo ordens vindas da Alemanha. O que o Marinho fez? Eu não aceito, eu vou para a Alemanha. E foi para a Alemanha e reverteu essa situação na Alemanha. É por isso que eu estou dizendo, o que os executivos da Ford disseram, eu entendo. Outra coisa, uma planta do tamanho da Ford aqui, com a importância da Ford, com a marca Ford, que é muito forte, né? O que ela precisava? De trazer a produção de outros carros para vender, para disputar no mercado. O último anúncio da Ford em São Bernardo foi 2013. Exato. E nós não temos um lançamento, não temos nada, não houve modernização. Foi Ford Fiesta. E aí estão lançando e produzindo aonde esses outros carros? Fora daqui de São Paulo. Né? Nós precisávamos lutar para trazer a produção de carros aqui. A planta está pronta. Né? Você precisa adaptar aos novos moldes do carro novo que vai ser produzido. Até para a gente exportar. Né? Só para pegar esse gancho, ao longo da entrevista o senhor tem falado bastante do Orlando Morando e do Luiz Marinho. Na tua avaliação, o ano que vem, estamos há um ano, um pouco mais de um ano, vai ser uma eleição polarizada em São Bernardo entre Orlando Morando e Luiz Marinho? Olha, eu creio que se o Orlando conseguir, se ele não tiver nenhum problema judicial, porque corre aí algumas operações aqui na cidade e eu não sei o desenrolar dessas operações. Parece que tem algumas pessoas querendo fazer delação e tal. Então, eu não sei como é que vai se configurar, se Orlando vem de fato, ou se vai buscar também outros caminhos. Mas se vier Orlando Morando, se ele for candidato à reeleição, o Luiz Marinho é candidato. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai polarizar. Pode entrar quem quiser fora isso. Sei que o Alex não será candidato, o Alex já me falou, e pessoas muito ligadas ao Alex dizem que ele não será candidato à prefeitura, né? Então, assim, hoje o cenário é de uma polarização, e vai ser muito bom, porque vão comparar o que o Marinho fez e o que o Orlando não fez. O senhor acredita que o Julinho Fusari pode ocupar esse espaço do Alex? Olha, eu tenho conversado com o Julinho é meu amigo e eu tenho ouvido do Julinho que ele vai tentar a reeleição, né, e vai tentar se preparar. O Julinho, ele quase se tornou deputado. E o Julinho, eu creio que continuar fazendo o que ele faz, ele será deputado na próxima eleição. Ele bateu na trave, sem estrutura, sem nada, sozinho. Não tinha um vereador apoiando o Julinho na cidade, e aquilo são votos do Julinho Fusari. Foi muito bem votado, teve mais votos que eu, inclusive, que fui eleito, né? Em São Bernardo. Em São Bernardo. E acho que o Julinho há de se preparar, não creio que ele saia. Nas conversas que tenho mantido com ele tem dito que não será candidato a prefeito, né? Que ele vai trabalhar para consolidar o nome dele e para ter saltos outros. E aí na eleição, por ser municipal, o senhor acredita que tem menos impacto esse fator do novo, não novo do partido, mas do novo da novidade? Acho. Na verdade, em especial, quando vai se dar o que eu acho que é um plebiscito. Se polarizar Orlando e Marinho, nós vamos ver o seguinte, como o São Bernardo está melhor, antes ou hoje, né? Antes você tinha uma saúde que tinha médico, que tinha remédio, que atendia em todos os horários, que fazia saúde para o nosso povo. Hoje acabou com tudo isso. O que você quer? Isso ou aquilo? Então eu acho que não vai ter espaço para o novo. Eu não acho. São Bernardo é uma cidade petista. Os resultados da eleição mostraram isso. É interessante, Leandro, a gente analisar os resultados da eleição em São Bernardo. A chapa de deputados estaduais do PT, que é uma força liderada pelo Luiz Marinho, teve aproximadamente 57 mil votos. 56, 57. A soma dos deputados do PT votados aqui. A soma dos deputados federais, o mesmo número. Então nós tivemos mais ou menos o tamanho de
de 54 a 56 mil votos, a 57 mil votos. Segunda força que saiu das urnas, eu estou medindo pelo proporcional. Perfeito. Tá? Segunda força que saiu da urna foi o Alex Manente, teve 52 mil votos. A terceira força que saiu da urna foi o prefeito com 46 mil votos medidos através da votação da sua esposa. O problema é que na candidatura da Carla, você tinha os 20 vereadores da base do prefeito apoiando a Carla Morando, fazendo campanha, estimulados e com equipes na rua e tal. Você teve toda uma máquina focando numa única candidatura, que era a da Carla Morando. Diga-se de passagem, até depois teve um estremecimento, parece que passageiro, mas houve, entre o Marcelo Lima e o Orlando, porque a mulher dele teve 46 mil votos, ele só teve 30. E aí fica claro que o envolvimento não foi exatamente o mesmo, né? O Marcelo levou a Carla, mas a Carla não trouxe o Marcelo, né? O Marcelo levou a Carla para a periferia e a Carla talvez não tenha trazido o Marcelo para o centro, né? Mas assim, se você for medir, o PT teve 57 mil votos, o PPS teve 52, o PSDB, que é o partido do Orlando, com todos os seus aliados, teve 46. Né? Então o PT saiu melhor. E segundo, o Luiz Marinho, ele saiu numa situação descolada do PT. Ele teve 101 mil votos. Porque se houvesse uma rejeição pontual ao PT e ao Luiz Marinho, o Marinho tinha tido mais ou menos parecida a votação com os seus federais e estaduais. Quando eu falo 50 e tanto, eu estou juntando Ana do Carmo, estou juntando Vicentinho, estou juntando Felipe, os deputados votados na cidade, né? E o Marinho teve muito mais voto que isso aqui, né? E o concorrente dele, o Marinho foi muito vítima do voto útil. Muita gente, inclusive no PT, tinha medo de um segundo turno entre Dória e Scarfe. E aí votaram no Márcio França. E aí muitos votaram no Márcio França para não ter um da direita e o outro da extrema direita, né? E o da extrema direita é o Dória, da direita é o Scarfe. Agora, votaram. Então, assim, o tamanho que o Marinho saiu, o tamanho que o PT saiu, mostra que em São Bernardo esse não é o que... Você faz a somatória da chapa do PSL, mesmo a Janaína Pascoal, que creio que nunca tenha vindo em São Bernardo, tendo tido 44 mil votos, mas a somatória dos votos dela, do Nishikawa e dos outros deputados estaduais do PSL, não trazem também o tamanho do... Mas aí nessa avaliação, São Bernardo, como o senhor falou, é uma cidade petista na sua avaliação. Em algum momento em 2016 houve uma separação, um divórcio, porque o PT não foi para o segundo turno. Esse eleitor que em algum momento votou no PT e deixou de votar em 2016, já está convicto a votar no PT novamente? Eu não tenho dúvida, porque eu ando muito na periferia da cidade, que é onde a gente tem um trabalho mais intenso, mas mesmo no centro, onde eu moro, onde eu corto o cabelo, onde eu vou na padaria, onde eu vou no dentista, né? O eleitorado está extremamente arrependido de ter feito a troca, porque eu tenho ouvido o seguinte: São Bernardo vinha cuidando de problemas que nunca foram cuidados, seja na área da saúde, educação, transporte, habitação, segurança. Por exemplo, o Luiz Marinho, ele que criou esse sistema de vídeo monitoramento da cidade, ele que instalou no governo dele 400 câmeras, que fez aquele monitoramento e tal. É uma coisa que ao longo dos anos nunca aconteceu. O Marinho é quem fez. Então, enfrentamos problemas da segurança, enfrentamos problemas em todas as áreas. E especialmente a classe média, né, que é o grande eleitor do Orlando Morando, ela se beneficiou muito. E hoje ela está vendo a São Bernardo que temos, né? E eu não tenho dúvida que esse eleitor que se divorciou de nós, né? Na verdade eu acho que ele não se divorciou, ele saiu de casa em 2016, passou uma onda de Dória,
na televisão, a fama de João trabalhador. Na verdade, a gente viu que é um João enganador, porque o negócio dele é se vestir igual o prefeito aqui, se veste, a gente chama de governador e prefeito Playmobil, tem roupinha de tudo, tem roupa de pintor, tem roupa de trânsito, tem roupa de policial, tem roupa disso, é o prefeito Playmobil e o povo tá vendo, né? O marketing não é isso. O Dória ainda tem a Globo por trás dele, Record, SBT. São Bernardo, o Orlando não consegue ter aquela projeção. Em contrapartida, então assim, voltando, eu creio que esse eleitor que saiu de casa em 2016, ele percebeu que, embora tivéssemos problema na relação, a família era melhor. E está voltando, né? E eu tenho certeza que em 2020 São Bernardo será, o povo dará o governo da cidade ao Partido dos Trabalhadores, especialmente na figura do prefeito Luiz Marinho. E aí tem me perguntado muita gente, Leandro, e você? Você é candidato? Eu falei isso agora. Né? Eu não sou candidato, meu candidato chama-se Luiz Marinho, é muito preparado, é tarimbado, é talhado, conhece essa cidade de ponta a ponta. Eu diria que eu seria lá atrás se o Marinho não fosse. Se o Marinho tivesse sido eleito governador, talvez, eu tinha inclusive anunciado, meu nome estava dado. Eu iria colocar meu nome à disposição do partido. Com a possibilidade, eu fui um daqueles que convenceu o Marinho que São Bernardo precisa dele. São Bernardo precisa dele. Não é que ele tem que vir, o PT não precisa do Marinho. Quem precisa do Marinho é o povo de São Bernardo. São as indústrias, é a população da cidade, é o comércio, são os prestadores de serviço, é a nossa cidade. Nós precisamos do Marinho. Marinho no primeiro momento estava muito reticente, agora ele está muito mais flexível. Ainda não topou, Leandro, mas ele vai topar, eu tenho certeza disso. E se o Marinho não topar, também não acho que eu devo me colocar mais, né? Até porque não é projeto pessoal meu. Eu estava colocando o meu nome pela cidade, para o Partido dos Trabalhadores, mas eu não tenho dúvida de que o melhor nome que nós temos não é que o PT tem, que a cidade tem para governar, sério, honesto, conhece os problemas e solucionou muitos deles e deu início à solução de tantos outros que depois o prefeito Orlando Morando parou. Esse nome é Luiz Marinho e eu tenho certeza que esse eleitor que muita gente dizia o seguinte: se fosse o Marinho eu votava no PT. Muita gente nos disse, nós ouvimos muito, né? Agora, o nosso candidato era desconhecido da cidade, desconhecido, uma excelente pessoa, conhecia tudo, estava sempre resolvendo ao lado do Marinho, mas não era uma figura política conhecida da cidade, que se chegasse no Batistini, a pessoa, o Tarcísio chegou, chegasse no Baeta, o Tarcísio chegou, sentasse num restaurante aqui no centro, a turma falava, aquele ali é o Tarcísio. O Tarcísio era um desconhecido, um técnico, e isso refletiu na urna. E os adversários dele são pessoas que eram muito conhecidas. Tinham sido vereador por vários mandatos, deputados estaduais por vários mandatos, disputaram várias vezes a prefeitura de São Paulo, de São Bernardo, né? Estavam sempre em foco, com outdoor na cidade. E aí a chance do Tarcísio ou de qualquer outra pessoa seria muito mais difícil mesmo. Muita gente fala, o candidato tinha que ser você, teria tido a mesma dificuldade, porque os dois tinham um recall muito grande. Eu passei pela urna pela segunda vez, né? Segunda vez é que o Orlando estava vindo a prefeito e o Alex 3 vezes, mas para vereador e deputado eles já tinham passado muitas vezes, né? Então, assim, acho que é isso. 2020 está aí. E acho que nós vamos devolver São Bernardo para o povo de São Bernardo. Deputado, obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço, Leandro, no que eu puder, quando você tiver alguma necessidade, alguma informação. Eu acho que a gente ocupou um espaço importante na Assembleia agora, fui eleito presidente da Comissão de Infraestrutura. A infraestrutura ela é responsável por todo o abastecimento de água no estado de São Paulo,
saneamento básico no estado de São Paulo, energia elétrica no estado de São Paulo. Vou para cima da Cenel, uma empresa que vem aqui, presta um péssimo serviço. O ABC, queda de energia direto, atrapalhando o comerciante, atrapalhando o cidadão. Vou para cima da Sabesp, vou para cima de tudo que diz respeito a essas empresas e outras que também prestam serviços correlatos, né? Além disso, sou vice-presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos, é ela que cuida do metrô, é ela que cuida da Metra e é ela que vai discutir o que o governo vai trazer para cá, se é o plano A, o plano Z, né? Porque trazer ônibus é o plano Z, o ABC quer metrô, né? E nós vamos lutar muito. Eu te agradeço, quero agradecer aos teus internautas, um grande abraço a todos. Legal. Obrigado.